Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia. Sou do sexo masculino, tenho 54 anos, sou um homem pardo, cabelos lisos, de estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans, uma camisa azul e o ambiente de aula hoje é um estúdio de televisão, onde usarei uma tela interativa para anotações. Hoje, nossa aula é um tema muito especial, que é uma abordagem sociológica sobre os movimentos sociais no Brasil. Então, vamos à aula, que é o que interessa. Então, vamos à questão número 1. Olha só, no que se refere aos movimentos sociais e à problemática da fome no Brasil, assinale a alternativa que corresponde ao personagem símbolo da cidadania, na liderança da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, na década de 1990. Alternativa A, Herbert de Souza. B, Vladimir Herzog. C, Dom Cláudio Rumes. D, Florestan Fernandes. E a letra E, Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, preste atenção. Primeiro, definição de movimento social. Movimento social é um conjunto de indivíduos, um aglomerado de indivíduos, de movimento cívico que tem um propósito, que tem uma causa, que tem um objetivo. Esses movimentos vieram para protestar, sim, para protestar, mas não é de qualquer maneira. Não confunda um protesto com movimento social. Um protesto é quando você fecha a roda da tua casa lá, quando tem muito buraco, eles fazem o movimento e a prefeitura vai lá, tapa o buraco, acabou o protesto. O movimento social não, tem organização, tem hierarquia, tem procedimentos, né, de organização e táticas e estratégias, tá? Características de movimento social, eles são apartidários, né? Eles estão vinculados aos interesses de segmentos sociais, eles têm início, meio e fim, finalidades. Tem mais, eles se organizam na sociedade civil defendendo posições políticas por fora dos partidos e por dentro dos interesses da sociedade, né? Mais ainda, os movimentos sociais têm duas formas de organização. Tem os estruturais e tem os conjunturais. Está dizendo, estruturais quer dizer o quê? Que são determinados movimentos sociais que têm, às vezes, décadas de organização e que sabem que a resolução dos seus problemas não vai ser de imediato. Por exemplo, o movimento contra o racismo, o movimento social LGBTQI+, né, são movimentos que sabem que o retorno das suas reivindicações não vão ser imediatistas. É uma luta que demanda às vezes, gerações, né? Já os movimentos conjunturais são aqueles que aparecem e desaparecem. Por exemplo, quando os estudantes foram em 2019 quebrar tudo em São Paulo, fazer movimentações, começando por uma questão reivindicando o aumento da tarifa de ônibus, aquele movimento ele é conjuntural, ele apareceu, reivindicou, fez o quebra-quebra, chamou a atenção da sociedade, criou visibilidade internacional, mas depois desapareceu. Então, vejam que esses elementos vão te ajudar a resolver outras questões sobre movimentos sociais. Vamos à nossa questão aqui. Letra A. Herbert de Souza, ele é o mais famoso desse movimento Fome Zero. Realmente, ele foi muito importante porque ele agregou, ele é sociólogo e padeceu de HIV. Na época, como ele tinha muita visibilidade, ele agregou uma quantidade de artistas intelectuais com essa reivindicação muito justa. O Brasil é um país, né, que vive no índice de desenvolvimento humano baixíssimo, na época era baixíssimo mesmo. Então esse movimento surge, o Herbert de Souza tem um papel importante, mas ele não é quem iniciou o movimento. O senhor Vladimir Herzog foi jornalista, né, que morreu na ditadura militar, preso, etc. Não tem nada a ver com essa questão, tem a ver com outro momento histórico. É um movimento social que apareceu, mas que não tem a ver com o Fome Zero. Dom Cláudio Rumes, esse é a nossa resposta. Ele saiu de dentro da Igreja Católica, né? Ele, na Igreja Católica, surge com essa problemática.
A Igreja Católica ela sempre foi muito à frente do seu tempo nesse aspecto, sempre respeitou muito as reivindicações, os clamores sociais, né? Vamos avançar. Florestan Fernandes, sociólogo fundamental, um dos maiores paradigmas da sociologia no Brasil, mas que também não tem a ver com esse movimento. E por último, o Dom Paulo Evaristo Arnes, um fantástico militante, humanista, mas que não faz parte desse movimento. A única resposta concebível para essa pergunta é o Dom Cláudio Rumes, tá? Vamos à questão número 2 agora, olha só. Nos cartazes pendurados na Casa Habitável, só havia espaço para teses anarquistas e ambientalistas. Anticapitalistas, os Black Blocs, defendem uma genérica solidariedade humana. Ninguém é considerado traidor se não entrar no quebra-quebra. Mas o vandalismo é visto como um ato de coragem. Equipamentos de orelhões são quebrados, segundo eles, porque a telefonia é dominada por estrangeiros. Também merecem condenação empreiteiras e multinacionais, revoltados com a privatização do campo de Libra, incluíram a Petrobras no rol das suas potenciais vítimas. Dizem que queimam as lixeiras públicas nos protestos porque consideram corruptas as concessionárias do serviço. Alguns rejeitam programas sociais, como Bolsa Família, Mais Médico e o ProUni, pois, segundo eles, mascaram as péssimas condições de vida da população e amortecem a revolta. Vamos ao enunciado. Sob o ponto de vista ideológico, a filiação declaradamente anarquista dos Black Blocs justifica-se pela letra A. Adesão teórica e prática às doutrinas de natureza nazifascistas. B. Defesa de ideias socialistas favoráveis ao poder do Estado. C. Utilização do diálogo como principal instrumento político. D. Defesa dos ideais de liberdade e cidadania da sociedade burguesa. E a letra E. Confrontação dirigida a autoridades e instituições privadas e estatais. Segunda questão, presta atenção. Esse movimento Black Bloc ele surge no Brasil num momento muito específico, era o governo Dilma, o contexto era esse, o governo Dilma, o governo empoderado, uma mulher no poder, existe uma esperança, mas todo poder se corrompe, né? E o Brasil tem uma estrutura histórica de corrupção muito grande, né? As instituições sofrem muito com isso e quem padece efetivamente é a sociedade. Esse movimento surge, torna-se vanguarda das reivindicações, em princípio como a questão da tarifa de ônibus, mas abriu precedentes para vários tipos de reivindicações e urgências sociais na época, que continuam até hoje, e ele passa a ter visibilidade mundial, né? Inclusive fizeram documentários, etc. Ele tinha essa reivindicação anarquista que eles têm pelo fato de que o anarquismo, ideologicamente, o anarquismo se organiza e sempre defendeu que não existe uma hierarquia, que o seu inimigo é o Estado, são as instituições, né? Então, eles não têm um líder, eles têm uma forma de organização horizontal e não vertical. E as instituições, no caso, o Estado, as instituições privadas, as grandes representantes do capitalismo internacional e nacional, são os inimigos desse movimento. Portanto, as alternativas cabíveis para nós, temos aqui, ó, letra A. Adesão teórica e prática a doutrinas de natureza nazifascistas, não. Eles reivindicam o anarquismo, né? Pelo contrário, os anarquistas eles têm um pensamento completamente contrário ao nacionalismo fascista e nazista. 2. A defesa de ideais socialistas favoráveis ao poder do Estado, não. Apesar de Marx reconhecer que o socialismo era uma fase importante para o fim do Estado, os anarquistas não defendem o Estado. Para os anarquistas não existe Estado. É uma sociedade que se autogoverna. A alternativa C, a utilização do diálogo como principal instrumento político. O Black Bloc já estabeleceu que não existe diálogo com a burguesia, porque a burguesia nunca dialogou com os pobres e miseráveis. Então é o contrário, é o confronto mesmo. A proposta política deles é esse confronto, diríamos até um pouco irracional, do quebra-quebra. Letra D, a defesa dos ideais de liberdade e cidadania da sociedade burguesa. Eles são um movimento contrário à sociedade burguesa. Eles defendem, na verdade, uma sociedade horizontal e não vertical, onde não existe patrões e empregados, onde não existe nem o Estado. E a letra E,
confrontação dirigida a autoridades e instituições privadas e estatais. Esse é o eixo ideológico. Todo movimento social tem um eixo ideológico, tá? E não confunda, na aula de filosofia nós vamos ver isso que é isso. Não confunda a ideologia com a esquerda, a direita, não. Os movimentos sociais se apresentam de 3 maneiras. Ou são conservadores, ou são reformadores, ou são revolucionários. Então, não confunda as coisas. Vamos à alternativa correta. Letra E, confrontação dirigida à autoridade e instituições privadas e estatais é a única alternativa competente ao problema que nós te apresentamos agora. Viu aí? Na aula de hoje nós vimos aspectos fundamentais sobre os movimentos sociais no Brasil. Esse assunto fundamental para a tua prova de vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais. Estamos aqui para te ajudar. Teu sucesso é o nosso sucesso.